Bom dia, tropa do canal Direitão do Brasil, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, hoje, 9 de julho de 2026, iniciando mais uma live aqui no canal para tratar de uma pesquisa que coloca Flávio Bolsonaro à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. Será? Será, meu parceiro? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui no dia de hoje, a matéria que traz essa pesquisa e também o pronunciamento de um general de exército. Então nós vamos conversar sobre esse assunto nesta manhã de quinta-feira, meu caro amigo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Você é inscrito, o sininho ativado, não recebe notificação, link do nosso grupo de Telegram na descrição aqui do vídeo. Bom dia! Todo mundo já viu, percebeu o interesse dos Estados Unidos na eleição de Flávio Bolsonaro, lembrando que Jair Bolsonaro tem uma proximidade muito grande com Donald Trump, né? Isso seria, claro, dentro de um espectro de política democrática, né? Eu acho que a sociedade gostaria de se aproximar muito mais dos Estados Unidos do que do Irã, não é verdade? Gostaria de se aproximar muito mais dos Estados Unidos e Bukele, de El Salvador, do que das favelas controladas pelo narcotráfico. É ou não é verdade? São escolhas muito claras. E aqui, a nossa querida pesquisa, né? Flávio tem 45% e Lula 42% em eventual segundo turno. Essa é uma pesquisa da GERP. Quem vocês acham, hein? Vocês acham que vai rolar alguma coisa aqui? Então, a pesquisa GERP simulou um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Flávio aparecendo com 45% de intenções de votos, Lula registrando 42%, pela margem de erro, 2,2 pontos percentuais. Os dois permanecem tecnicamente empatados. Vai ser lá de novo, no VAR da FIFA, no VAR da CBF, a CBF que vai ser controlada pelo filho do Gilmar Mendes. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 13 e 7 de julho de 2026. Este levantamento aí mostrando o Flávio com 45, Lula com 42, apesar aí do empate técnico dentro da margem de erro, os números acendem aí por, claro, um importante debate sobre os rumos da disputa presidencial de 2026, que será decidida no VAR da CBF. Estaria aí, portanto, ocorrendo uma mudança de comportamento no eleitorado. Olha, as pessoas estão entendendo, estão vendo no dia a dia o quanto está custando, né? O pãozinho do dia, o prato, o PF, o prato feito do dia. O cara tá trabalhando e sabe, ele vai ali no mercado, ele percebe que tá custando cada vez mais caro para ele comer. Ele consegue entender isso. E isso, meu amigo, pode estar comendo pau lá em Brasília, os caras podem estar roubando, pode estar fazendo escambau. Mas quando o cidadão brasileiro começa a perceber que já não está mais conseguindo comer, se alimentar direito, que a coisa começa a minguar o carrinho do supermercado, aí muda tudo de figura, meu parceiro. Porque a esquerda no passado, durante a pandemia, fez de tudo, mas fez de tudo para pegar o governo do senhor Jair Bolsonaro e colocar na miséria desgraceira total do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Porque eles sabiam que na ausência de dinheiro, de circulação de dinheiro, de moeda, da riqueza, o comércio ia fechar, muitas portas iriam fechar para não abrir mais, ia ter falta de produção de alimentos, né? Ia começar a criar um caos, ia colapsar a economia, né? Toda a engrenagem da economia brasileira. E eles estavam em busca disso, né? Então, quando falta comida, meu filho, aí, rapaz, aí o bicho pega, e pega bastante. Então, claro que é óbvio que a gente está vendo tudo isso acontecer, o cidadão eleitorado está percebendo que o PT, o socialismo, é a miséria, é a pobreza, é a desgraça. Então, eles estão começando a entender isso. Então, pode ser, claro, um indício, né, muito forte de que a sociedade esteja tendo um pouco de entendimento sobre o que é realmente o socialismo, né? É aquilo, às vezes as pessoas só aprendem com a dor, né? Então, o que explica esse resultado? Olha, talvez seja isso, né? No vídeo hoje nós vamos falar sobre essa pesquisa aí, né? Então, quero que você fique até o final e não esqueça de deixar sua opinião também nos comentários. Para quem assiste gravado, deixa nos comentários, né? Então, assim, a gente vê aqui o senhor Flávio Bolsonaro com 45% e o Lula com 42%, deixa essa margem aí na margem de erro, deixa essa
digamos, esse empate técnico. E sempre quando nós temos uma disputa extremamente polarizada, com muitos interesses, né? E a gente depende do VAR da CBF, repito, que será controlada futuramente pelo filho do Gilmar Mendes, né? Quando a gente depende do VAR da CBF, aí tudo fica mais complicado. As pessoas ficam em dúvida se realmente as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Porque é inexplicável. É inexplicável determinados comportamentos, né? Mas tudo bem. Mas aí, ó, levantamento, GERP divulgado nesta quarta, mostra que o Flávio tem 45% de intenção de voto, 42% do senhor Luiz Inácio, num eventual segundo turno, né? Disputa ali tá em uma margem de erro de 2,2%. Tecnicamente, eles estão empatados. Pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre 13 e 7 de julho. O grau de confiança é de 95%. Ontem, inclusive, eu participei de uma pesquisa Veritá pelo celular. Primeira vez que eu participo de uma pesquisa na minha vida. E fui lá dedilhando, né, meu? Muito embora vocês saibam muito bem o que eu penso a respeito do sarcófago eleitoral, da maquininha caça-níquel do Cassino de Bostilha. Eu participei da pesquisa até para poder entender como é que funciona isso, né? E eu achei bem interessante o formato. Digo aqui para vocês que eu achei bem interessante, tá? Então tá aí, né? A pesquisa foi paga pela Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, tá? Então foi aí o pessoal pedindo para saber, né? Segundo turno, por exemplo, com Lula e Michele Bolsonaro, 41% para Michele, 45% para Luiz Inácio, Flávio e Lula 45% e 42%, e tem o Caiado aqui com 36%. Esse Caiado aí, pelo amor de Deus. Mas assim, vamos lá. É nítido que se nós tivéssemos, por exemplo, a figura do seu Jair Bolsonaro na disputa eleitoral, cara, não ia dar nem graça. Esses 45% que o Flávio tem aqui ia ser 55%, 58% para o Jair Bolsonaro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não. O seu Jair Bolsonaro, muito embora esteja isolado, preso ilegalmente, uma perseguição política, assim como vários brasileiros, milhares de brasileiros tiveram suas vidas destruídas para se criar uma narrativa que validasse o resultado aí de tudo que está acontecendo no país, né? O seu Jair é uma liderança política do outro espectro. Isso é inegável, inegável. Apesar de eu já ter dito aqui o que eu penso a respeito do seu Jair, principalmente quando ele retorna dos Estados Unidos e passa a servir de garoto propaganda para os bonecos do sistema, né? Para essa engrenagem que te explora, que te rouba diariamente, né? Que é o sistema político. Depois nós temos Lula e Zema, 41-36. Lula e Damares, cara, botaram a Damares. Essa Damares jamais pode ser reeleita senadora da República. A Damares tem que ir pro PSOL. Lula e Marcos Pontes. O Marcos Pontes pode ir pro PSDB, né? Parar de enganar também, né? O Lula e o Rogério Marinho, que vem sendo atacado aí pela turma do bigodinho lá da Austrália. O Lula e o verminho aqui do Michel Temer, aqui, o filhotinho do Michel Temer. Tem gente que gosta. É o filhotinho do Michel Temer, né, do sistema. Tá aí 41-30. Depois Flávio e o Haddad, num cenário de segundo turno, 45-32. E Flávio e Geraldo Alckmin. Rapaz, chega a ser vergonhoso botar Geraldo Alckmin. Rapaz do céu. Que é isso? Mas assim, é isso aí. É isso que eles estão entregando pra nós aí. Rejeições dos candidatos, números não batem. Não, tem muita coisa que não bate. Se tu for olhar a rejeição, ô Nathanael, se tu for olhar a rejeição, tem coisa que é inexplicável. Como é que o sujeito tem um número de rejeição altíssimo, elevadíssimo, e o sujeito tá sempre no segundo turno empatado? Parece que eles ficam divulgando isso pra sociedade depois não ter o que reclamar, né? Veja bem, né? Quantas pesquisas, né, mostraram que eles estavam praticamente empatados, né? É isso, né? Então, assim, tá difícil, né, meu? Tá difícil. Aí a gente vai ter que ter fé. Aquilo que eu sempre digo pra vocês, a gente vai acabar tendo que ter fé. Mas em relação a essa disputa que está, digamos, praticamente empatada, 45-42 para o Flávio Bolsonaro, eu trago aqui pra vocês o seguinte, ó. Esta matéria do Metrópolis que diz assim, ó, general posta ironia a Flávio, nunca mais um Bolsonaro no Planalto.
Ah, mas ô Saldanha, esse generaleca aí não vale nada, não sei o que. Bom, vamos lá. O general da reserva do Exército, o ex-candidato ao governo do Distrito Federal, que aliás, falando em governo do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, disse que agora vai cuidar dele, da vida dele. Ele cuidou muito bem de Brasília, agora ele não vai mais disputar a eleição para o Senado Federal, não irá disputar mais nada, ele vai viver a vida dele. É brincadeira, rapaz. Depois de tudo que ele fez, bom, dinheiro acho que não vai faltar para ele, né? Mas vamos lá. Paulo Chagas, generaleca Paulo Chagas, usou as redes sociais nessa segunda para alfinetar a família Bolsonaro. A publicação foi veiculada dia após o Partido Liberal confirmar a convenção nacional que oficializará a candidatura do senhor Flávio Bolsonaro à presidência da República em 25 de julho. Por meio de seu perfil na rede X, o antigo Twitter, Paulo Chagas, o generaleca, repostou um tweet dando adeus ao clã e dizendo acreditar que nenhum integrante da família comandará o Brasil. A publicação também faz campanha contrária ao Partido dos Trabalhadores. Nunca mais teremos um Bolsonaro no Palácio do Planalto, disso eu tenho certeza, agora precisamos não ter nunca mais um petista também começando em 2026. O militar se candidatou, mas tudo bem, tá aqui o general Paulo Chagas compartilhando a tal da publicação. Adeus, família Bolsonaro, nunca mais teremos um Bolsonaro no Palácio do Planalto. Sabe quem é que diz isso aqui? Eu digo isso aqui pra vocês, eu já disse o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer. A médio e longo prazo, eles serão expelidos, expulsos do processo. Ah, isso vai acontecer. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Todos os candidatos que são bolsonaristas e que têm muito engajamento em rede social, etc., vão desaparecer também. Em algum momento eles vão magicamente perder, por exemplo, uma disputa para deputado federal, para senador, para governador, para prefeito, e assim eles vão desaparecendo do cenário político, tá bom? Isso vai acontecer, vocês não tenham dúvidas do que eu estou dizendo. Ah, como é que você tem tanta certeza, Saldanha? Ah, pois é. Muito bem. E aí diz assim, essa não é a primeira vez que o general da reserva recorre às redes para tecer críticas a Bolsonaro e seus apoiadores. Em dezembro, Paulo usou o mesmo perfil no X para chamar o ex-presidente de líder tão estridente quanto vazio. Chagas também classificou a ascensão de Bolsonaro à posição de líder da direita como um fenômeno e uma contradição. O maior líder de um grupo incapaz de se consolidar como força propositiva. Será que o grupo não consegue se consolidar como força propositiva porque fica dependendo de partidos do sistema? Nós não tivemos no nosso partido, falo dos conservadores da direita, né? Que podem, dentro deste partido, de fato, de direita conservadora, não esse aí, essa barriga de aluguel aí, que é esse PL aí, né, meu? Que sempre foi aliado do PT e do Lula nos governos Lula e Dilma, um governo 1 e 2 do Lula e o governo 1 e 2 da Dilma, né, meu? Não tô falando disso aí, tô falando de um partido realmente conservador, né? Será que a gente não consegue se consolidar porque o sistema nos impede que isso seja possível? Hein? Será? Mas por que será que o general está dizendo não, nunca mais um Bolsonaro vai comandar o Brasil? O que será que o general está dizendo com isso? Querendo falar a respeito disso, O que vocês acham? De acordo com o general, a liderança do ex-presidente emergiu em meio a um vácuo de representatividade e de confiança no liberalismo e no conservadorismo, mas que nunca teria deixado de ser um projeto de promoção e de poder pessoal. No Congresso, praticando uma mesmice política da qual dizia estar fora, uniu-se ao Centrão, que em campanha permitiu que fosse chamado de ladrão, fragilizando não apenas o seu governo, mas toda a direita que nele acreditava. Nesse aspecto aqui, em parte, até que o Paulo Chagas tem razão mesmo, né? O seu Jair, né, acabou do discurso a sua conduta, né, sendo completamente uma coisa diferente da outra, né? Do discurso de conservadorismo, fora Centrão e sistema, ele passou a se unir ao Centrão, é por isso que hoje está do jeito que está, né? Se uniu ao que há de pior na política. Mas é aquilo, né? A direita não tem um dia de paz. A direita tenta se estabelecer e já vem dentro da própria direita grupos, né, para tentar minar o conservadorismo. Bom, então tá aí. Essa é a pesquisa e também o que eu trago do senhor Paulo Chagas a respeito da questão envolvendo o senhor Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, chegando ao Palácio do Planalto. É a escolha da Casa Branca,
Assim como lá o Dragão Vermelho, lá no PCC Oriental. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.